Senhor e Salvador Jesus Cristo, que essa paz habite em nossos corações, não só hoje, mas eternamente. Mais uma vez, pela graça de Deus, estamos aqui para juntos ser alimentados pela palavra de Cristo. Nesse momento já convido a todos os irmãos e amigos ouvintes da palavra de Deus para que possam compartilhar a palavra do Senhor, para que mais pessoas sejam alcançadas em nome de Jesus. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor. E vamos à leitura da palavra de Deus, como tema da mensagem de hoje. Todos em meio ao grande conflito. Então essa palavra é bem familiar, bem conhecida por todos os servos e servas de Deus. E vamos à leitura em nome de Jesus. Com base em Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz assim: Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Então vemos aqui que, como diz aqui o tema, todos em meio ao grande conflito, não é verdade? Então é impossível nós não fazer parte dessa batalha, desta guerra que tem sido travada ao longo dos séculos. Porém, Cristo é bem claro em sua palavra quando nos afirma que jamais deixará que os seus servos ou servas possam estar lutando sozinhos. Com esta confiança, com essa afirmação do Divino Mestre, podemos ter plena certeza que por meio do seu sangue, por meio do seu infalível auxílio, seremos mais que vencedores em nome de Jesus. Então diz mais aqui a palavra de Deus: a sentença divina pronunciada contra Satanás depois da queda do homem foi também uma profecia, abrangendo todos os séculos até ao final do tempo, e prefigurando o grande conflito em que se empenhariam todas as raças dos homens que vivessem sobre a face da terra. Então vemos aí que essa grande profecia da palavra de Deus, ela abrange todos os séculos, todas as pessoas que vivessem sobre a face da terra, mas principalmente a última geração que vivemos. Então, cabe a cada um de nós se apegar firmemente, como diz a palavra de Deus, às verdades da palavra de Deus, para que dela jamais nos desviamos. Então aqui vemos que todos estão envolvidos nessa batalha, e a maior batalha de todos os tempos que temos visto e observado através da palavra de Deus é o ser humano não querer submeter-se à vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A grande luta do homem é de não querer fazer a vontade de Deus, e por isso ele caminha se distanciando cada vez mais, e essa caminhada para longe do Criador é sem dúvida os passos da dificuldade, das provações da vida, e por cima de tudo caminhando rumo à destruição eterna. É por isso que Cristo Jesus ele nos convida para que possamos fazer um concerto de paz com Ele enquanto há oportunidade. Mas lendo aqui a palavra de Deus, diz mais o seguinte: a inimizade de Satanás contra a raça humana é avivada pelos motivos de serem as criaturas humanas mediante Cristo, objeto de amor e misericórdia de Deus. Então, ao perceber isso, que a raça humana tem uma atenção especial da parte de Deus, o amor e a misericórdia são muito grandes, é muito grande. Então por isso ele fica revoltado, fica irado, como diz a Bíblia, contra todos. Então diz mais aqui a palavra de Deus: ele se empenha em subverter o plano divino para a redenção do homem, desfigurando e corrompendo a obra das suas mãos.
para lançar desonra a Deus. Deseja dar origem a pesares no céu e enche a terra de desgraças e desolação. Então veja só a obra do inimigo, né? Aquilo que Jesus fala em sua palavra no livro de João capítulo 10, versículo 10. O Senhor Jesus ele falando do seu caráter de amor e ao mesmo tempo revelando a obra de Satanás. Ele diz, o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Eu vim, disse Cristo, para que tenham vida e vida em abundância. Então Jesus Cristo aqui revela plenamente o seu amor, a sua misericórdia, a sua longanimidade para com todas as pessoas. No entanto, ele nos revela também que o inimigo age às escondidas, rouba, mata, destrói. E quando a gente analisa essas palavras, o inimigo de Deus, do homem, certamente, ele roubou do homem a felicidade, a harmonia, a vida eterna, por enganar nossos primeiros pais. E, enfim, essa é a atividade do inimigo. E enquanto nós vivermos aqui nesse planeta, no terreno do inimigo, haverá esse conflito. É impossível que alguém viva aqui e não se depare, não esteja envolvido nessa questão. Então Jesus aqui desmascara o inimigo, dizendo que ele veio matar, roubar e destruir. Então esse é o caráter do inimigo, né? E aí a palavra de Deus dizendo mais, porque tem pessoas que, por incrível que pareça, entende que as consequências de todas as coisas, o sofrimento, a morte, é da vontade de Deus. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que Deus não tem prazer na morte de ninguém. Então, se Deus não tem prazer na morte de ninguém, na infelicidade, no sofrimento, alguém tem e age dessa maneira, que é o inimigo. Aqui está bem clara a palavra de Deus, né? Então, vemos que existe esse inimigo cruel que trabalha disfarçadamente e leva muitos a crer que todo o sofrimento, que toda essa tragédia que existe nesse planeta é culpada de Deus, mas muito pelo contrário. Nós vemos claramente que Deus ele nos ama a todos sem exceção e faz tudo para que possamos alcançar a vida eterna que foi perdida lá no princípio. Então, lendo mais aqui a palavra de Deus. Então, não somente aqui na Terra ele procura levar esse pensamento, levar as pessoas a sofrer, mas até os próprios seres celestiais ele procura levar sofrimento e pesar, como diz aqui a palavra do Senhor. E aponta para todo este mal como resultado da obra de Deus ao criar o homem. É a graça que Cristo implanta na alma que cria no homem a inimizade contra Satanás. Sem esta graça, diz aqui a palavra de Deus, sem esta graça que converte e este poder renovador, o homem continuaria cativo de Satanás como servo, sempre pronto a executar-lhe as ordens. Então, se não fosse a intervenção de Deus, se não fosse a graça de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, ele implanta no coração de todo aquele que o aceita, a Cristo como Senhor e Salvador pessoal, o homem e as mulheres também estariam arruinados para sempre, estariam sempre cativos. E mais do que isso, a palavra de Deus diz que ele estaria sempre pronto a prestar-lhe a render a sua vontade voluntariamente, né? Pois o homem, quando perdeu a natureza divina, aí a natureza carnal ela é o contrário, só faz tudo o contrário da vontade de Deus e faz justamente a vontade do inimigo. Sob a direção de Satanás, os seus agentes estão constantemente a trabalhar a fim de estabelecer a sua autoridade e dirigir o seu governo em oposição ao governo de Deus. Então essa luta é real, ela existe, todos, como nós podemos perceber aqui, estão envolvidos, principalmente aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Nós vamos ler aqui, mas no que está em Apocalipse capítulo 12, é um texto bastante conhecido, mas é importante nós ver
que o inimigo ele está irado mais do que nunca nesses dias. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então aqui é mais uma prova desse inimigo cruel, perverso, mau caráter. E aqui está bem claro, o dragão, que é o inimigo, ele foi pelejar contra a mulher. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, ou seja, com o povo de Deus que está no final da história da humanidade, né? Então ele vive pelejando e levando as pessoas a ir contra o governo de Deus. Satanás conjuga todas as forças e arremessa o combate. Veja só a palavra aí, mais uma vez, peleja, combate, sempre é constante. Todo o seu poder, porque não encontra ele maior resistência. Porque são os soldados de Cristo tão sonolentos e indiferentes. Então aqui faz a interrogação que é importante para nós, o povo de Deus. Por que ele não encontra maior resistência? Porque os soldados de Cristo estão em sonolência o tempo todo. Então é preciso, igreja, é preciso que nós acordamos, é preciso que nós esteja em ação, em plena vigilância, porque os momentos são decisivos. O momento que vivemos é solene, não podemos continuar nesse estado de insensibilidade. Precisamos cumprir o propósito de Deus para alcançar pessoas que estão sendo levadas para a ruína desse abismo que vai ser intransponível. Então precisamos estar atentos, diz aqui a palavra de Deus. Por que são os soldados de Cristo tão sonolentos e indiferentes? Resposta: é porque entretêm tão pouca verdadeira comunhão com Cristo. Ou seja, por não entreter, não haver uma harmonia com a vontade de Deus, é que existe essa indiferença, existe essa sonolência que tem, infelizmente, tem alcançado a vida de muitos. Pouca inimizade há contra Satanás e suas obras. Porque há tão grande ignorância a respeito do seu poder e maldade e da grande extensão de sua luta contra Cristo e sua igreja. Multidões estão iludidas neste ponto. Não sabem que seu inimigo é um poderoso general que domina a mente dos anjos maus e que com planos bem elaborados e hábeis artifícios está a guerrear contra Cristo para impedir a salvação das almas. Então aqui vemos o objetivo do inimigo contra os servos de Deus, contra todo tipo de pessoas. Ele quer impedir que as pessoas alcancem o conhecimento da verdade para que sejam salvos por meio de Cristo Jesus. Enquanto os homens, se acham em ignorância quanto aos seus estratagemas, mil ardil para enganar este vigilante adversário se põe em seu caminho a cada momento. Então veja só que ele está em plena atividade, em constante atividade, não para. Intromete-se em cada caminho, em cada compartimento do lar, em toda a rua de nossas cidades, nas igrejas, nos conselhos nacionais, nos tribunais de justiça, confundindo, enganando, seduzindo, arruinando. Veja só aqui a parte que esse inimigo desenvolve para o lado do mal, porque na verdade é só o mal que ele pratica. Ele está constantemente praticando mal na rua, na casa, na igreja, no lar, nos conselhos nacionais, nos tribunais, em todo lugar ele está, e é só prejudicando os seres humanos. Por toda parte, a alma e o corpo de homens e mulheres, diz aqui a Bíblia, e crianças, desmembrando famílias, semeando ódio, rivalidade, contenda, sedição, assassínio. E o mundo cristão parece olhar estas coisas como se Deus as tivesse designado, e elas
devesse existir. Então, infelizmente, muitos cristãos, por não meditar cuidadosamente na palavra de Deus, em muitos casos, coloca todos esses problemas que o inimigo causa na vida dos seres humanos, como nós lemos aqui, eles atribuem esse fato como se Deus fosse o principal culpado. Mas muito pelo contrário, nós vemos em Jeremias 29:11, o Senhor Jesus falando por intermédio da sua palavra, dizendo: eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então vemos aqui que o pensamento de Deus a respeito da humanidade é pensamento de paz, de amor, de felicidade, ao contrário da atividade que o inimigo vive praticando, conforme nós lemos. Vive arruinando, desmembrando família, causando ódio, desunião. Enfim, essa é a atividade que ele pratica. Esse é o prazer que ele tem de exercer aqui nesse planeta. E aí diz mais aqui. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz assim: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então vemos aqui que mais uma atividade que ele faz, ele pratica, cega o entendimento dos incrédulos. Mas é só dos incrédulos? Não. Qualquer pessoa que não crê na palavra de Deus ou que não está disposto a obedecer, certamente vai ser atingido pelas armas do inimigo. Então precisamos estar atentos, estar em plena atividade, não dormir, acordar para as realidades que estão acontecendo no nosso tempo e ver que o inimigo, o objetivo dele, como diz aqui a palavra de Deus, é levar as pessoas à destruição sem direito de salvação. Todos os que não são decididos, veja bem, seguidores de Cristo, são servos de Satanás. Olha aqui outro perigo, irmãos. Então nós não podemos viver indecisos, não podemos viver divididos em dois pensamentos. Houve momentos na história do povo de Deus, que o profeta Elias, é uma história conhecida, o povo de Israel, o povo de Deus tinha chegado num momento crítico, a idolatria tinha predominado naqueles dias, e Elias, por inspiração divina, foi levado a fazer um apelo a todo o povo que estava ali em seus dias. Ele disse, como está escrito, que eles não poderiam viver em dois pensamentos, deveria decidir se ia servir a Deus ou não. Então, quando as pessoas estão vivendo assim hoje nos nossos dias, quando as pessoas têm vivido na desobediência, do pecado, infelizmente essa é a conduta de muitos, mas precisamos atender o conselho de Deus antes que seja tarde demais. Diz aqui mais a leitura da palavra de Deus. Desde os dias de Adão até o nosso tempo, nosso grande inimigo tem estado a exercer seu poder de oprimir, destruir. Está hoje a preparar-se para a sua última batalha contra a igreja. Então aqui veja só que a palavra de Deus nos diz que ele está se preparando para a sua última batalha contra a igreja de Cristo. Então você que pertence à igreja do Senhor, você que está lutando, que tem lutado ao longo dos anos, lembre-se que você é um soldado de Cristo, precisa estar ativo, precisa saber dessas realidades, precisa estar mais do que nunca exercendo e usando as ferramentas que Deus disponibilizou para que possamos lutar com esse inimigo cruel. As armas poderosas que está escrito na palavra de Deus, a verdade, a justiça, a fé, a palavra de Deus, a salvação e, por último, a oração. Não podemos esquecer jamais, temos que viver em harmonia com a vontade de Deus, para que possamos, juntamente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vencer esse inimigo de nossas almas. Diz mais aqui a palavra de Deus. Todos os que procuram seguir a Jesus terão de batalhar contra este implacável adversário. Todos,
sem exceção, que procuram seguir a Deus, que estão seguindo, aqueles que irão seguir, saibam que irão ter que lutar contra esse implacável adversário das nossas almas. Quanto mais aproximadamente o caráter cristão imitar o modelo divino, tanto mais certo fará de si um alvo para os ataques de Satanás. Cristo dará força a todos os que a buscam. Sem o consentimento próprio, ninguém poderá ser vencido por Satanás. Amém? Louvado seja Deus. Então, só será vencido ou vencida pelo inimigo se a própria pessoa o permitir. Porque Jesus Cristo aqui na sua palavra nos dá garantia que Ele nos irá nos auxiliar para que possamos sair vencedores em nome do Senhor. O tentador, diz mais aqui a palavra de Deus, não tem poder para governar a vontade ou forçar a alma a pecar. Louvado seja Deus por isso. Então o inimigo ele faz tudo, faz todo tipo de armadilha, mas ele não tem poder para te levar a pecar. Ele não tem para te forçar, a pecar. Ele pode te induzir, mas forçar não. A vontade, nós temos uma arma muito importante que Cristo deixou, a decisão. Todos nós temos poder de decidir o que vamos fazer, quem iremos seguir. Então, queridos irmãos, que esta palavra possa nos continuar nos motivando a seguir a Cristo, pois Ele é que é o nosso Senhor e Salvador Jesus, que morreu por nós. O grande amor foi provado lá na cruz. Por isso, esse texto bíblico, bem conhecido por todos, deveria e deve motivar todos a seguir a Cristo. Que Deus nos abençoe e que nos guarde em nome de Jesus.